Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Vou, como sempre, aguardar alguém confirmar que está saindo a imagem e o áudio direitinho, por gentileza. Já temos 75 pessoas assistindo. Bastante gente aqui comentando. Boa noite, pessoal. Aqui tá dia ainda, é difícil para mim dizer boa noite. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tudo certo, tá? Beleza. Pessoal, então deixa eu reiniciar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Neurotalks. Estou falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo como pesquisador e professor, e felizmente desenvolvo vários projetos de divulgação científica. Entre eles, esse que vocês estão assistindo agora, o Neurotalks, que tem como objetivo trazer neurocientistas para bater um papo comigo e com vocês sobre assuntos diversos da neurociência, do comportamento e tudo mais. Faço divulgação científica também aqui no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada. E eu tenho uma outra conta com o meu grupo de pesquisa e divulgação científica chamada @culpa do cérebro, onde a gente divulga vários eventos que a gente organiza, divulga as edições do Neurotalks, inclusive agora no próximo sábado vamos fazer um mini simpósio sobre como o estresse afeta a memória, beleza? Alguém perguntou aqui do Eventtree, né? Então, para quem quiser receber o certificado, fique à vontade para tirar print agora no início, depois no final, depois de 18h50, tira um segundo print, entra lá no site e se inscreve que eu vou mandar, né? O meu grupo que está me ajudando no Neurotalks vai mandar o certificado para vocês, tudo bem? Sem mais delongas, é com muito prazer que eu vou chamar aqui o convidado dessa vez, Bruno Rezende de Souza, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tem pós-doutorado em várias áreas da neurofarmacologia, neurogenética, neurodesenvolvimento. Hoje em dia ele trabalha com neurodesenvolvimento, estresse e comportamento, e também, para minha felicidade, é muito ativo na divulgação científica. Inclusive tem um projeto primo desse daqui que chama Neurotalk. Eventualmente a gente vai até unir tudo e fazer uma rede de Neurotalks para vocês, beleza? Vou chamar aqui o Bruno. Bruno, seja bem-vindo ao canal Culpa do Cérebro, ao projeto Primo Neurotalks. E seja bem-vindo, por favor, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal. Oi, pessoal. Boa noite, aqui né? Bom dia, da galera. Boa tarde, bom dia, boa noite também. Para mim é um prazer, obrigado, Andrei, por ter me convidado. É engraçado, né? Porque eu lembro quando o Andrei me chamou e ele falou, né? Eu tenho um Neurotalks também. Eu falei assim, gente, quanto mais melhor, né? Quanto mais a gente falar de neuro, mais gostoso. Pelo menos com pessoas que sabem, né? A gente precisa, né? Sim. Para quem não me conhece, eu sou professor da UFMG. Eu trabalho com a neurodesenvolvimento. O meu trabalho inicial, durante minha carreira toda, foi mais com dopamina e desenvolvimento, porque a gente trabalhava sempre pensando o seguinte, se a dopamina está alterada em vários dos transtornos, né, será que ela atrapalha o desenvolvimento do cérebro? Essa era a pergunta que tinha na época. E vários remédios, né, são vários remédios, eles acabam atuando no sistema dopaminérgico. Então, tinha um monte de evidência genética, farmacológica, mostrando dopamina e transtornos neuropsiquiátricos, e desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que tem muita alteração desenvolvimental no cérebro dos pacientes. E aí, a gente juntou essas duas perguntas e a gente acaba trabalhando com isso, principalmente no laboratório. Mas agora, mais recentemente, uns 5 anos para cá, a gente teve um acidente, aqueles acidentes científicos que a gente adora, sabe? Que intrigou muito o nosso laboratório, que foi basicamente num dos protocolos que a gente estava trabalhando. A gente viu um resultado que parecia que o estresse da injeção, da manipulação, na hora que a gente trabalhava, que a gente fazia a manipulação farmacológica nos filhotes, né, de camundongo, parecia que o estresse estava interagindo, o estresse da manipulação e do protocolo em si, que ele estava interagindo com a dopamina no desenvolvimento. E aí a gente pensou assim, caramba, acidente, tá? Não era a nossa ideia.
gente falou, caramba, será que a gente está fazendo tipo uma simulação do que a gente chama de two-hit, né, para esquizofrenia, por exemplo, ou para vários transtornos? E o que seria two-hit, gente? Olha só que interessante. Seria assim, não seria só a base genética ou não seria só o estresse que leva a um transtorno mental, né? Então, você parar para pensar, nem todo mundo que tem uma mutação desenvolve, por exemplo, esquizofrenia, depressão ou transtorno de ansiedade. E nem todo mundo que sofre estresse na infância desenvolve um transtorno neuropsiquiátrico também, ou depressão. E aí tem uma hipótese, que é a hipótese do two-hit, que é, juntando as duas coisas, pode ser que faça com que a pessoa tenha mais predisposição ou que seja mais protetora. Né? E aí a gente começou um outro projeto, que agora está andando bem no laboratório. Então, são um projeto que é só dopamina, que é dopamina e estresse no desenvolvimento, para ver se alterações dopaminérgicas protegem ou vulnerabilizam o cérebro. E um recente que a gente começou agora, que é com peptídeos da Covid. É bem recente, são resultados bem novos, que a gente ainda está trabalhando em cima. A gente pegou alguns pedacinhos do vírus, do peptídeos, do SARS-CoV-2, e a gente está vendo se altera o desenvolvimento do cérebro. E eu posso contar, assim, de um pouquinho só dos nossos resultados, ainda tem muita coisa para estudar. Eu fiquei mais curioso agora. Passei mão meu na boca. Não, ainda estou descobrindo um negócio sensacional, mas não posso falar para vocês, gente. Vão ter que esperar o artigo sair. Pô, maneiro. Eu dei uma olhada nos trabalhos, eu fiquei muito curioso, porque, como eu comentei, pessoal que acompanha meu trabalho aí, eu falo pra caramba de dopamina, do sistema dopaminérgico, envolvido em sistema de motivação, em controle de movimento e tudo mais, né? E achei bacana, eu não tenho familiaridade com o papel da dopamina no desenvolvimento. E achei muito legal, porque parece que, então, dependendo do que o animal, translacionando aqui para o humano, o indivíduo vive ali nos primeiros estágios de vida, isso pode afetar o desenvolvimento pós-natal e ter repercussões na vida adulta, né? Eu achei isso... Sim. Assim, você comentou, por exemplo, do estresse, seria o estresse ali nos primeiros estágios de vida, né? Quando... nesse caso, a gente tem até dois projetos. A gente acaba indo para dois projetos, e até a gente usa, Andrei, uma coisa que é legal, a gente usa dois modelos diferentes animais, de acordo com a melhor pergunta para qual fase desenvolvimental. Porque uma coisa que me intrigou, que ficou assim, vou te contar outra coisa que é engraçada. Como é que a vida vai por acidez, viu, gente? Vocês vão ver, quem está entrando no mestrado, doutorado, aí vocês vão ver que a vida de vocês vai ser assim. Eu acabei de conversar com o Andrei estava me contando que ele trabalhava com primatas, né, Andrei? Eletrofisiologia, e vai indo para outro caminho, e a gente vai se ajustando. Isso é bom demais, né, Andrei? Eu acho legal. É a ciência, né? A ciência é assim. Exatamente. Mas, olha só, uma coisa que aconteceu, quando eu estava no doutorado, eu estudava duas proteínas, eu usava cultura de células, tá? E eu aumentava uma proteína, chama NCS1, que é sensor neuronal de cálcio, tá? E aí diminuía uma outra proteína, que chama DARP32, tá, gente? É nome complicado, então esquece. Tipo, proteína 1 para proteína 2. E aí, o que era legal é que quando a gente aumentava, a gente colocava um plasmídio, tá, gente? É como se fosse assim, você colocasse uma fita cassete para rodar o filme da NCS1. Aí ficava rodando de novo, produzindo muita dessa proteína, e a outra caía. E aí a gente começou a ver essa relação de causa e efeito. E é engraçado, porque isso acontece no cérebro esquizofrênico. Só que a gente não sabe a origem, tá? Não sabe se é isso que acontece. Mas, na época, o aluno de doutorado, eu falei, eu vou descobrir o prêmio, eu vou ganhar o prêmio Nobel, porque eu estou descobrindo a origem da esquizofrenia, sabe? Aquela coisa de jovem, né? E aí, na hora que eu fiquei empolgadaço com isso, a gente pensou assim, não, agora a gente vai recuperar esses níveis com antipsicóticos. E aí eu tratei, né, eu coloquei as culturas celular com antipsicóticos e não recuperou. E aquilo foi uma frustração gigante para mim como aluno. Aí eu pensei assim, deve ser cultura celular. Eu vou fazer isso em animais. E aí eu fiz em animais e não modulou de novo. E aquilo, assim, aquela frustração. Perdi o prêmio Nobel ali, entendeu? Falei, pô, brincadeira. Eu estava mentalizando, né? O que eu vou fazer com você? E agora, exatamente, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí a gente teve um trabalho que era com metilfenidato, que é a Ritalina do TDAH. E era um trabalho paralelo, era uma pesquisa paralela que a gente estava fazendo. E a gente teve resultados diferentes na proteína, nessas duas proteínas, DARP32 e NCS1,
No rato, era rato, tá? Não era camundongo. Em rato adolescente e rato adulto. E aquilo deu um clique na minha cabeça e falei assim, não, peraí. Então quer dizer que o sistema dopaminérgico ele está agindo de formas diferentes, em idades diferentes? E aquilo me incomodou. E foi, olha só, outro acidente, viu, gente? Que é legal isso. E aquilo me incomodou, eu falei assim, não, eu quero saber o papel da dopamina, porque às vezes o que acontece é que em diferentes janelas do desenvolvimento, a dopamina, o sistema dopaminérgico deve estar com uma função diferente, né? Aí que eu pensei assim, não, então eu quero trabalhar no começo da vida. E aí eu pensei, poxa, mas como é que eu vou trabalhar com o sistema dopaminérgico no começo da vida? Porque se eu injetar na mãe alguma droga, algum fármaco, eu vou ter o efeito na mãe e no filhote. Né? Porque o filhote do camundongo, do rato, está ali dentro do útero. Né? E aí eu pensei assim, se a gente injetar, vamos supor, se eu injetar um agonista de D2, tá? De um receptor dopaminérgico, né? Se eu colocar, ele vai no cérebro do bebê, mas também vai no cérebro da mãe, e tem 5 vias diferentes dopaminérgicas no cérebro, que agora a gente descobriu uma tal talâmica, que também é dopaminérgica, uma nova. E aí eu pensei assim, e uma delas é hormonal, né? Que é a famosa via tuberoinfundibular. Gente, o nome é feio pra caramba, mas é muito legal essa via. Porque ela modula muito dos hormônios. A dopamina modula a produção desses hormônios, nessa via específica do cérebro. E aí eu falei assim, como é que eu vou conseguir isolar isso? Como é que eu vou saber que eu estou manipulando a dopamina do cérebro do filhote ou eu estou manipulando o sistema dopaminérgico da mãe que altera o cérebro do filhote? Aí que eu pensei, junto com o meu orientador na época, vamos usar um modelo que o desenvolvimento é externo, que não precisa da mãe. Aí a gente pensou, peixe, zebrafish. E o zebrafish estava bombando naquela época. A gente falou assim, o zebrafish vai ser legal. E aí o que a gente fez? Aí eu fui... larvinha, né? Isso. Que aí a larva, o que é legal, que o peixe, né? O macho e a fêmea é bonitinho, porque o macho e a fêmea, o zebrafish, a fêmea, ele é mais gordinha, tá? Ela tem uma barriguinha assim dos ovos dela. E o macho, ele é mais fininho. E aí a gente separa os dois na noite e deixa eles lá namorando. Eles ficam lá namorando, um esfregando no outro, aquela coisa toda. Todas as preliminares, tá? Ao longo da noite. E aí, na hora que acende a luz, eles ficam empolgados e eles começam a se esfregar mais pertinho, próximo da cloaca com cloaca, e aí os ovos saem, o esperma sai e fertiliza. E aí eu posso pegar esses ovinhos e separar e colocar numa incubadora. E aí o que é a vantagem dele? Ele não tem interferência da mãe. Por exemplo, se a mãe levar um susto, ela não libera cortisol. Então eu isolo o efeito do estresse maternal. Se a mãe tiver uma infecção viral, eu isolo os efeitos de citocinas, daqueles fatores imunológicos pró-inflamatórios. Então, o zebrafish foi bom para isso, para isolar o sistema dopaminérgico, e aí a gente conseguiu trabalhar com a parte que a gente chama de desenvolvimento inicial do cérebro. Mas quando a gente quer fazer a pergunta do pós-natal, não dá para correlacionar certinho qual fase do zebrafish é o parto. Então, aí a gente vai para o camundongo. Então, a gente usa 2 modelos diferentes para estudar janelas desenvolvimentais diferentes. O pré-natal, ou seja, o desenvolvimento inicial, a gente usa o zebrafish, porque ele não tem influência da mãe. E para estudar o pós-natal, a gente usa o camundongo, porque aí a gente sabe exatamente qual janela a gente está fazendo, entendeu? Eu achei bem legal. Eu dei uma olhada no trabalho que vocês publicaram no ano passado, né? Um trabalho que vocês manipularam o sistema dopaminérgico no pré-natal e com consequências, inclusive, relacionadas à ansiedade, né? E tudo mais. Bem maneiro. Ô, Bruno, se deixar falar de dopamina comigo, eu fico vai longe, né? Vamos falar um pouquinho sobre Covid e no sistema nervoso, porque é um negócio bem novo. Provavelmente você está mais por dentro da literatura do que eu. Eu tenho ficado muito surpreso, eu tento acompanhar a literatura diversa, né? E sobre isso também, tenho ficado muito surpreso com o número de trabalhos saindo, que eu tenho. Inclusive, eu comento algumas vezes lá no Instagram, mostrando sequelas mentais que estão ficando em pessoas que foram infectadas com Covid. Inclusive, tem um trabalho que ainda não foi publicado, está lá no pré-print,
do pessoal da Unicamp, né, que eles mostraram que, inclusive, pessoas com sintomas leves, que não precisavam ser internadas, tiveram lá as disfunções de memória, problemas de dificuldade de sono, e muitas das disfunções que eles tiveram, eles viram que tinha relação com mudança anatômica do córtex, né, dessa parte mais externa, assim, o que me surpreendeu. Há um tempinho atrás, saiu um trabalho na Nature, mostrando, Nature Neuroscience, né, eles pegaram os pós-mortem, né, depois que o paciente morreu, avaliaram o tecido e viram onde que tinha marcador para o vírus. E viram ele localizado por toda a via, no sistema olfatório, por todos os nervos aqui que leva até o sistema nervoso central. Sei lá, assim, não sei, eu queria que você comentasse um pouquinho, já que você, inclusive, você não precisa falar do seu projeto, mas assim, o que você tem lido sobre mas isso? Mas eu posso dar umas palhinhas, assim, de leve. Aí fica à vontade, mas é uma parada que eu acho que ia ser legal a gente comentar aqui para o pessoal ficar ligado, né? Sim, sim. A gente ainda não sabe, é muito engraçado, saiu uma revisão muito bacana também, eu não lembro se foi na Lancet ou foi na Nature Neuroscience, ou, bom, não sei, é um dos artigos grandes, eu posso depois mandar, e se você quiser colocar os links nos comentários, o pessoal pode olhar. Que ainda tem a dúvida, né, se o vírus entra, porque acha o RNA mensageiro, né? Sim. Então, a parte do RNA do vírus a gente encontra, e acha também um pouco de proteína viral, só que aquele problema, né? As pessoas, o pós-mortem, quando a gente pega o cérebro do pós-mortem, geralmente é depois que a pessoa já passou a carga viral alta, né? Sim. Então, a dúvida é, a gente está encontrando isso porque é resquício da infecção que passou, ou se realmente o vírus entra. Agora, o que está mais forte agora, que nos últimos resultados vem mostrando, não tem o receptor ECA, né, ou ACE2, né, depende se inglês ou português, só o pessoal saber, o ACE2 é o receptor que serve para a via da angiotensina, renina-angiotensina, que é de pressão arterial, né, então tem muito nos vasos sanguíneos, e o vírus, esse vírus, ele evolutivamente, ele tirou essa vantagem, né, então ele infecta facilmente quando tem esses receptores que já existem no corpo, que é para via de pressão arterial. Mas eles não são muito expressos nos neurônios, né? Então, a gente fica naquela dúvida, será que está realmente, né? Então, o que tem muito de material, que sabe mesmo que tem, é no tecido vascular, no cérebro, por isso que a gente tem muitos efeitos, aproximadamente 60% dos pacientes acabam tendo efeitos neurológicos, né? Isso é forte. Em adultos, tem que lembrar que a gente está falando muito de adultos aqui, das crianças, a gente pode falar mais para frente, que é desenvolvimento, que é uma coisa que me preocupa demais, mas em adultos, tem esses efeitos neurológicos, que atrapalha muito o fluxo sanguíneo no cérebro, então tem efeitos isquêmicos, e são lesões, podem ser várias microlesões, essa é uma coisa que preocupa a gente, né, para adulto, porque isso pode, né, uma das coisas que a gente especula é que pode levar a alterações Alzheimer, pode predispor para Alzheimer, pode predispor para Parkinson, então a gente tem essa preocupação, que pode ser que a nossa geração, né, eu estou com 42, faço 43 esse ano, daqui 20 anos eu posso ser um problema para o SUS, né, vai ser um problema de um boom de... O preço que a gente vai pagar daqui 10 anos. Exatamente, a gente pode ter um surto de Alzheimer e de demência, e vai tirar o mercado de trabalho, né? Já que tem gente que só pensa em mercado de trabalho, vai tirar um monte de gente que está no mercado de trabalho, porque vai colocar esse pessoal, a gente vai estar relativamente novo ainda, né? Mas entrando na meia-idade, mas já vai começar a dar problema. Tá? Isso pensando só na nossa cidade. Mas um trabalho recente, né, que você estava até citando, é aquele do tecido endotélio do sistema nervoso, né? E esse é pesado, porque aí me preocupa também. Porque se o vírus está conseguindo entrar no tecido nervoso do olfato, que é a única parte que o pessoal é bom lembrar para a turma, é que é a única parte do cérebro, do sistema nervoso, que é realmente exposto para a parte externa, né? O resto, os receptores da mão, receptores dos olhos, né, da língua, tudo, eles tem uma camada de epitélio ali no meio, né? Ali do sistema olfatório, não.
nós temos ali dendritos. Os neurônios estão expostos, o corpo, a parte dele está exposta ali na via aérea, né? Exatamente. Em teoria, então, para detectar o cheiro, mas eventualmente é a porta de entrada para o vírus, para vírus, né? Exatamente. E aí esse trabalho mostrou, né, que tem muito de vírus replicante nessa parte do neuroepitélio e no bulbo olfatório. E aí entra naquela dúvida se ele caminha ou pelo líquido cefalorraquidiano, ou seja, pelo líquido que envolve o sistema nervoso central, ou se ele caminha pelos nervos. As evidências estão sugerindo para a gente que vai pelo nervo e que chega no tronco cefálico. Né? Já tem, parece que tem, né? Como falei, a gente fica nessa dúvida se é porque é pós-mortem, o pessoal agora está começando a olhar mais aprofundado, porque tem muitas... É bom o pessoal lembrar, né, que a ciência não dá muita resposta, ela dá mais questionamentos, né? Então sai um resultado e vem um monte de gente que critica o nosso trabalho, a gente está acostumado com isso. Né? Então, agora essa crítica é mesmo, existe mesmo na pessoa durante os sintomas? E agora está preocupado porque aparentemente entra, só que, lembrando, neurônio não tem os receptores ECA, ou ACE2, então a gente fica em dúvida o que é que está acontecendo. Sim. Como que o vírus pode estar afetando. Se ele está afetando diretamente, ele está afetando diretamente porque o vírus está infectando os neurônios, ou ele está criando peptídeos, porque as micróglias, que são células imunológicas do cérebro, elas estão ali ajudando a quebrar esses vírus, né? E aí os peptídeos criam esses problemas, que é o que a gente está fazendo, que é pegar pequenos pedaços dos peptídeos do vírus para ver se ele afeta o sistema nervoso central. Porque, às vezes, a proteção do cérebro que está criando o problema. Inclusive, isso é uma outra linha de pesquisa que está muito quente, né? Que está investigando quanto que resposta do seu próprio sistema de defesa, tanto do corpo como lá no sistema nervoso, como que isso pode acabar causando problemas crônicos, né? Porque isso é uma outra coisa que eu acho que seria legal a gente comentar, Bruno. Eu queria ouvir você falar um pouquinho, que é a questão dessa resposta inflamatória no corpo, no sistema nervoso, que pode também, é como se fosse um efeito indireto da infecção, não necessariamente o vírus, mas toda a resposta que ele gera no corpo acaba afetando uma série de circuitos. Mas antes de a gente entrar nisso, deixa eu contemplar a pergunta de alguém aqui, claro. Porque senão eu tenho que ficar me segurando, porque eu fico empolgado. E me segura, tá? Porque eu também, a gente fala demais. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Essa é legal, hein? Essa é boa, hein? Aposto que vai me sacanear. Qual que é a cura? Alguma coisa assim, né? Lorena perguntou assim, sabemos se a vacina previne esses efeitos do SARS-CoV-2 no cérebro? O que vocês acham? Caramba! Vou deixar o Bruno. Quem que chama? Como é que chama? A Lorena perguntou. Podia bloquear ela aí, hein? Só de sacanagem. Bloqueia ela aí, deixa ela perguntar mais, não. Lorena, a pergunta é fantástica, eu não sei te responder, mas vamos lá. Pensando, a gente não sabe, tá bom? Mas vamos pensar na lógica. Se a gente sabe que uma das coisas que a gente sabe que tem muito efeito em relação, que tem uma correlação, a gente não sabe causalidade, tá? Mas tem uma correlação forte com alguns dos sintomas neurológicos, que seriam a formação de placas, né, ou de formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, um dos efeitos mais graves é a isquemia, né, o famoso AVC, ou mais recentemente a gente chama de AVE, né, acidente vascular encefálico. O fato de ter um processo inflamatório, tanto de citocinas pró-inflamatórias, que sinalizam para células também do cérebro, né, porque o neurônio tem receptor de citocinas, né, a mesma coisa. O sistema imunológico tem receptor de dopamina, por exemplo, o sistema nervoso central tem receptor para sistema imunológico também, então interfere nisso. Então, como a gente sabe, as evidências mostram para a gente que uma das piores coisas que acontecem com o SARS-CoV-2, para ter mais sintomas, ou seja, o que aumenta os sintomas, que dá efeito mais grave, é quando a resposta corporal é forte, tá? Então, parece que dá mais efeitos. Pensando dessa forma, se a vacina previne uma resposta imunológica pró-inflamatória muito grande,
provavelmente ela vai proteger, tá? Pensando nessa lógica. Pensando na lógica que pode levar a consequências do vírus entrar, aí entra numa pergunta um pouquinho mais cinzenta, fica uma área mais cinzenta de resposta. Por quê? Porque se o sistema imunológico ele conseguir reconhecer rapidamente o vírus antes dele começar a replicar, beleza, não vai entrar vírus, né? Ainda mais que a porta de entrada é o sistema olfatório, a gente vai conseguir proteger mais rápido. Agora, se o sistema imunológico ele demora um pouco para proteger, né? A vacina ela faz com que o sistema imunológico responda, mas demore um pouquinho, ou seja, tem um aumento de carga viral um pouquinho, pode ser que esse aumento leve de carga viral tenha algum efeito secundário no cérebro. Não sei te responder. Estou sendo honesto. Não sei te responder. Mas, para a parte de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, para um banho de hiperativação imunológica, a lógica, né, o que a gente chama de generalização científica, ou seja, pegando a regularidade da natureza que a gente conhece e generalizando para o que a gente especula, para a nossa hipótese, vai proteger. Agora, aquela janela do conhecimento que a gente desconhece, que é aquela janelinha específica da reprodução viral, eu não sei te responder. E essa é uma pergunta legal para fazer, mas ela existe para todas as vacinas. Tá? Se for vacina de vírus, para influenza ou para qualquer outra, não é específica para SARS-CoV-2. Então, é uma coisa assim, a gente não precisa ficar desesperado, porque não é uma coisa SARS-CoV-2, é uma coisa que seria uma pergunta para várias vacinas diferentes. Para vacinas de um modo geral, né? E você já tocou no ponto que eu tinha comentado, que é a infecção, ela pode surtir efeitos no sistema nervoso diretos, né? O vírus entra ali, causa estragos. Essa questão do vaso realmente eu não tinha me ligado. Agora que você comentou, que eu falei, poxa, realmente, né? Você pode ter a lesão por isquemia e afetar enfim, o aporte sanguíneo para diferentes Nossa! Mas tem essa questão, né? O vírus gerar uma resposta no seu cérebro, seu corpo está se defendendo, produz uma série de proteínas relacionadas a essa resposta, que vão no sistema nervoso e afeta, inclusive, acho que afeta bastante o sistema dopaminérgico, inclusive. Sim, porque uma coisa que crônico pode causar doenças, né? De um modo geral. Uma coisa que eu gosto de falar nas minhas aulas, quando eu brinco, né? Ainda mais a turma da psicologia, eu não sei se vai ter algum dos meus filhotes da psico aqui. Eu sempre brinco do tal do livre-arbítrio, que eles sempre me perguntam, mas qual que é a origem do livre-arbítrio? Como a maioria dos neurocientistas, a gente não acredita no livre-arbítrio, né? A gente acaba entendendo cada vez mais que tem muita variável e é determinístico, mas é muito variável. Né? E aí eu brinco com eles, falo assim, gente, na hora que você está começando a ter uma virose, você começa a ter uma resposta viral. Aí você fala assim, hoje eu não vou sair, não. Hoje eu não vou... bom, hoje não dá para falar nada. O que eu estou falando aqui agora é gatilho para todo mundo entrar em crise de ansiedade. Mas você fala assim, não, hoje eu não vou sair, não vou sair para beber, não. Porque eu estou meio com mal-estar, eu estou desanimado. E, na verdade, pode ser o início de uma virose, né? Pode ser o início dali, que depois, 3 dias depois, você fala assim, nossa, era uma virose aquele mal-estar. Ou seja, é o vírus ou o sistema imunológico interferindo na sua tomada de decisão. Né? Então, se a gente pensa nesse aspecto, o SARS-CoV-2 pode estar interferindo em várias das nossas tomadas de decisão, seja pelo vírus ou pelo sistema imunológico. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque o fato de uma carga viral, de uma infecção viral, já muda o nosso humor, já muda a nossa tomada de decisão, se a gente vai sair ou não. Isso significa que qualquer alteração imunológica pode interferir na sua personalidade até, né? Ou no seu comportamento. Eu não vou falar personalidade, senão o pessoal da psicologia vai falar assim, define personalidade, então não vou falar isso não, senão vai criar polêmica. Mas vamos fazer outro Neurotalk só para esse tema. Exatamente. Personalidade. Mas altera o comportamento, né? São diferentes, a gente pode fazer essa avaliação, né, Covid e cérebro em diferentes camadas, né? O vírus indo direto, o vírus no vaso, que é mais ou menos direto, o vírus gerando uma resposta no corpo que afeta o sistema nervoso, e ainda tem a questão do contexto que a gente está vivendo, né? Então, o simples fato de você estar no meio de uma pandemia, de distanciamento social, gente, quando é que alguém imaginou? Lembrem do início do ano passado, quando é que alguém imaginou que 1 ano depois a gente está vivendo um negócio desse, assim, e as consequências
Para a saúde mental desse contexto, assim, é difícil prever, né? Como é que... E, de fato, né, a taxa de ansiedade, depressão, insônia aumentou muito. Daí aumentou por quê? Porque as pessoas infectadas pelo vírus? Pode ser que sim. Tem vários trabalhos mostrando que pessoas infectadas, um percentual grande, 20%, 30%, tem problema para dormir. Ansiedade, depressão, mas daí é pelo vírus? Psicose. Pode ser. É por causa da resposta imune? Pode ser. É por causa do contexto? Pode ser. A pessoa não foi infectada, mas... Tem até um trabalho legal, André, da Lancet, que saiu agora, não sei se foi em janeiro ou dezembro, que eles fizeram as duas perguntas, que eu achei muito legal, e me preocupa de novo, tá? Ele faz a pergunta se SARS-CoV-2, se o COVID-19, tá? Se a síndrome, se ela levaria a transtornos neuropsiquiátricos, e a segunda pergunta que eu achei fantástica é se transtornos neuropsiquiátricos predispõem a SARS-CoV-2, a infecção. Então, eu li esse trabalho, eu acho que inclusive eu fiz um post falando que pessoas que sofriam de... O que era? Era ansiedade, elas estavam mais predispostas a se infectar, né? E o que eu achei mais bizarro, porque é o que está tendo mais evidência assim, em geral, esquizofrenia. Esquizofrenia está sendo consistente. O trabalho na Coreia, eles mostraram que esquizofrênicos têm uma incidência maior, o que é interessante, porque a gente sabe que tem uma hipótese forte do neuroimunológico da esquizofrenia, é uma das hipóteses mais fortes para a esquizofrenia. Tem alteração imunológica em esquizofrênicos. Eu tenho um trabalho lá do pós-doc, que a gente fez um screening de linfócito T, linfócito B, em esquizofrênicos e transtorno bipolar. Transtorno bipolar parece que não tem, não aumenta a predisposição à infecção, mas transtorno de ansiedade, o que é óbvio, porque transtorno de ansiedade diminui muito o sistema imunológico, você libera cortisol. Tem que lembrar, né? Quando a gente vai, não sei se você faz esporte, se você pratica algum esporte, mas quantas vezes a gente já tomou cortisol, já injetou cortisol quando a gente machuca alguma coisa? É um anti-inflamatório, né? Então, se a gente pensar nisso, é um hormônio de estresse que ele diminui o sistema imunológico. Então, o estresse diminui o sistema imunológico. Então, a resposta para transtorno de ansiedade predispõe à infecção. A depressão também é óbvio, né? Faz sentido, porque se a gente olha o cérebro de uma pessoa com depressão, o hipocampo ele tem morte neuronal, né? Ele chega a reduzir a quase 1/3 do tamanho do hipocampo de uma pessoa que não tem depressão. Então, isso, e como o hipocampo ele inibe a atividade do eixo HPA, que é o eixo do estresse, você vai aumentar a atividade do estresse, vai aumentar a liberação de cortisol, vai diminuir mais a atividade atividade imunológica. É o famoso, né, que as pessoas chamam de psicossomático, que na verdade é neuroimunológico, né? E aí, então o que viu transtorno de ansiedade é forte, depressão é forte, mas o mais forte de todos é a esquizofrenia. Esquizofrenia é o que está mais preocupando, que o pessoal vem discutindo até que eles têm que entrar no começo da fila, porque não é só infecção, é taxa de mortalidade nos pacientes é maior. Então, imagina só, esse pessoal que está hospitalizado com transtorno mental, além deles serem mais infectados, a taxa de mortalidade é maior. Então, tem os dois lados. E o outro lado é o que o SARS-CoV-2 causa de efeito. Em agudo, quando a pessoa está com o SARS-CoV-2, ou seja, até 40 dias depois, a gente vê aumento de isquemia, né? Então, de morte neuronal, uma explosão num vaso sanguíneo ali. O outro que a gente vê é psicose, e aí psicose, nesse caso, parece ser induzido pelo sistema imunológico, né? Então, explosão de citocinas. Mas, a longo prazo, a gente está vendo outros efeitos. Né? Isso em adultos, tá? A gente pode depois conversar das crianças, que eu ainda me preocupo muito com as crianças, ainda mais que agora está esse negócio de abre escola ou não, e eu sou contra, e eu vou explicar por que eu sou contra. Mas em adultos ainda tem esses efeitos que podem ser de alterações morfológicas cerebrais causadas pelo vírus e pela resposta imunológica em relação a isso. Então tem, como você falou, são várias camadas, né? São várias e várias camadas, e mesmo dentro dessas camadas tem a camada das vias diretas e indiretas, e tem as camadas do efeito crônico e agudo. Então é um espectro gigante. Aí trabalho, né? Eu tô vendo, eu vou acompanhando essas maiores, a Lancet, Nature, e não para de sair trabalho. Já tinha lido um trabalho que avaliando pessoal lá de Wuhan,
que teve baixa lá, não lembro qual o nome do hospital, 6 meses depois, acho que saiu na Lancet. 6 meses depois, e o primeiro sintoma mais comum, inclusive em pessoas que não precisaram de oxigênio, né? Então não foi tão grave, ficaram internados de oxigênio. Era fadiga ou fraqueza muscular, o segundo sintoma era insônia, 20%, 30%, e aí, como você comentou, você gera um ciclo vicioso, né? Você dorme mal, o sono afeta muito o sistema imunológico também, e aí, enfim, você acaba... Daí as camadas acabam interagindo, né? Exatamente, é multifatorial, né? Aí depois vira o indireto junto. Ô, Bruno, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui antes que a gente continue. Manda brasa, manda brasa. Estou tentando bastante, pessoal. Ficamos felizes. Eu só não sei se eu vou conseguir colocar todas aqui, né? Vamos lá. Essa é boa, Bruno. E depois a gente não esquece de a gente falar das crianças, acho que vai ser legal falar disso. Você já bloqueou a Lorena? Já bloqueei. Lorena saiu, não está mais bloqueada do canal. O Cleiton perguntou: esses efeitos da Covid-19 no cérebro estão presentes em pessoas que foram assintomáticas também? Boa pergunta, Cleiton. Aparentemente sim, mas o negócio é o seguinte: como é que a gente vai saber? Tá? Então é uma especulação. O que a gente tem agora, porque é muito difícil a gente pegar uma pessoa que é assintomática, ainda eu, pelo menos, não vi nenhum trabalho. Você já viu, Andrei, algum trabalho com assintomático? Não, porque... Eu também não. Para você identificar a pessoa e fazer o estudo, ela tem que ter percebido coisa errada, né? Exatamente. Você tem que identificar e acompanhar tal. Então, eu não conheço, viu, Cleiton? O que a gente sabe é o seguinte: tem que lembrar são 3 coisas diferentes que você tem que pensar. Um é o assintomático, um é o sintomático, aí pode ser dividido em leve e grave, né? E tem um que chama paucissintomático. E esse é quando ele tem sintomas que não são aqueles que a gente coloca como padrão. E aí, por isso que o pessoal hoje, Cleiton, o pessoal vem discutindo muito se vale a pena continuar com o nome Covid-19. Porque parece que não é uma síndrome respiratória, parece ser uma síndrome imunológica, tá? Em várias partes do corpo. Porque pode ser que algumas pessoas não apresentem sintomas respiratórios, mas tenha sintomas intestinais. Outros não têm respiratórios, mas têm neurológicos. E aí vem aquela pergunta, que são muito interessantes, que é: aquele que só teve intestinal, ele vai ter algum efeito imunológico a longo prazo? Ou só teve o efeito neuronal, ele vai ter efeito a longo prazo? Vai dar para acompanhar? A gente não sabe. Então, o assintomático, eu chuto, mas é uma hipótese, tá? Eu chuto que tem, mas eu acho que não vai ser do mesmo nível. Tá? É basicamente isso. Se o efeito... Peraí, mas eu tenho que justificar, né? Se o efeito tiver direto do vírus. Se for só do sistema imunológico, eu acho que não vai ter, né? Porque aí faz sentido. Né? Mas se for uma carga viral e o vírus atrapalha um pouquinho como funciona, aí a minha hipótese é que vai ter. Tá? Que vai ter algum efeito, sim. Mas deve ser mais leve ou diferente. São coisas também que a gente tem que levar... ter a consciência. Pode ser que o efeito a longo prazo dessas pessoas assintomáticas seja completamente diferente daqueles que foram sintomáticos ou paucissintomáticos, tá? Porque aí são efeitos... E tem que lembrar, o cérebro é uma esponja, né? Ele pega informação de muito de ambiente, estresse, vírus, sistema imunológico. Então, a sintonia é muito fina, não é uma coisa muito digital, tudo ou nada, tá? Então, pode ter efeitos diferentes mesmo. Legal, excelente pergunta. O Cleiton pode ficar, então, não precisa bloquear ele. Ele pode. Ele vai ficar. Mas dá a nota baixa para ele. Tá, vai ficar com 7, Cleiton. Vamos ver mais uma aqui, que eu acho que você vai gostar. Da Carla. Vamos lá. Isso, essa mesmo. Boa. A Carla Costa perguntou: vocês utilizam o Zebrafish para estudar os efeitos do SARS-CoV-2? Se sim, qual a via utilizam para efetuar a infecção? Boa pergunta, cara. Olha, é o seguinte, o SARS-CoV-2, uma coisa que é legal, né? SARS-CoV-2, a primeira coisa que quando um colega que trabalha, que ele isolou esse peptídeo, que é um pedacinho da proteína do vírus, que ele falou assim: Bruno, você podia testar no Zebrafish. Eu falei: mas o Zebrafish não tem nem pulmão, pô.
Era brincadeira, tá? Era uma piada interna entre a gente, tá? Uhum. Eu falei assim, imagina o zebrafish tossindo, coitado, né? Eu não consegui, né? Bom, mas é o seguinte, uma das coisas que a gente tem de dificuldade para trabalhar com SARS-CoV-2, cara, é que ele se liga numa parte, tipo assim, o velcro para o vírus ligar é muito específico, né? Então, tem algumas proteínas, um camundongo, por exemplo, ele tem que ser modificado geneticamente para ele ser infectado pelo SARS-CoV-2, tá? Perfeito. Então, hoje parece que algumas variantes estão infectando gatos, cachorros, né, outros animais, isso preocupa, porque vai aumentar mais as infecções, né, a contaminação, a transmissão, mas camundongos ainda não tem. Então, a gente precisa ter camundongos modificados geneticamente para conseguir infectar. Zebrafish é a mesma coisa. Então, a gente teria que ter um zebrafish geneticamente modificado. Eu não conheço ainda, pode ser que tenha aparecido algum, mas eu não conheço nenhum que tenha modificado. Então, o que a gente faz? O que a gente estuda é o efeito do peptídeo. Até mesmo, Carlos, eu vou te dar um outro problema, sendo honesto de novo, um outro problema que a gente tem. Nós não temos estrutura no nosso laboratório para estudar um vírus altamente infeccioso. Tá? Para ter essa estrutura, a gente teria que ter tido um investimento de anos para segurar equipamentos, para segurar infraestrutura, essa coisa toda, na universidade. E eu vou ser honesto de novo, não teve nenhum governo que investiu forte na universidade. Teve governo que não parou de investir, né? Que investiu o básico do básico do básico, que foi os governos passados. Depois, ele foi caindo para zero, né? O que a gente está sofrendo hoje. Mas nunca a gente teve um governo que investiu pesado em pesquisa. Não teve. A gente não teve. Eu sonho para ter um governo desse ainda. A gente teve um que investiu o básico e teve outros que não investiram nada. Então, são coisas diferentes, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, uma construção de um laboratório tão bom desse jeito, ele tem que ter investimento de longo prazo, 20, 30 anos. Então, a gente não teve tempo de construir uma estrutura tão grande. Só para vocês saberem, a gente está com um laboratório novo agora, e a gente está assim, eu tive que pintar o próprio chão, eu tive que pagar para construir minha própria parede e tal. Então, você imagina a dificuldade que a gente tem como cientista. Tá? A gente fica no Brasil porque a gente ama o que a gente faz, porque a gente ama o nosso papel social. É basicamente isso. Né? Bom, aí o que acontece? Como a gente não tem condições para pegar um vírus e pegar um animal geneticamente modificado, pelo menos no nosso laboratório específico, a gente pensou num peptídeo, porque, como eu falei, esse peptídeo está na água. É um trabalho da USP, que eles viram que esses peptídeos eles estão na água. Então, a gente bebe esse peptídeo. Ele vem, a gente bebe. E ele é estável na água. Então, é uma preocupação. Né? E aí, a pergunta, nossa, foi em relação a esses peptídeos. Então, a gente pegou 3 pedacinhos diferentes. Ele, na verdade, está estudando 2, mas esse grupo tem 3 pedacinhos diferentes da proteína S. Então, imagina só. Se a proteína S fosse meu dedo, eu estou pegando uma partezinha que está aqui, uma partezinha que está aqui e uma partezinha que está aqui. Tá bom? No nosso laboratório, a gente fez de 2 só. E aí a gente está vendo o que cada uma dessas partezinhas pode levar ao efeito no desenvolvimento. É isso. Então, não é o vírus em si. E como a gente está fazendo, você não vai acreditar. A gente põe na água. A gente põe na água, igualzinho do esgoto, né? Porque é o que o pessoal está fazendo, que está olhando, até mesmo com girino, eles viram que atrapalhou o desenvolvimento do girino. O nosso está pegando mais o cérebro, que eles não tinham feito no girino, no cérebro de girino. Mas a gente pegou mais, é o trabalho do Dr. Ives, eu recomendo demais, ele também é outro que adora divulgar a ciência, ele é um cara muito bacana, e ele juntou um grupo muito bom. E aí, o que a gente está olhando, então, no zebrafish, é a parte do cérebro, né? Então, mais comportamento e mais o cérebro, e aí são esses peptídeos. A gente põe na água, expõe e está alterando. Tá? Eu só não posso falar isso. Está alterando. Está alterando. E agora a gente vai começar a fazer com os camundongos, a gente vai fazer até idades diferentes para olhar o desenvolvimento, porque o pessoal já está fazendo com camundongos, mas a gente quer olhar o desenvolvimento. E aí injeta intraperitoneal. Tá? Então a gente faz injeção direto na barriguinha, na parte do abdômen do camundongo. E também, de novo, não posso contar o quê, mas já deu efeito na alteração comportamental dos camundongos quando injeta agudo. O nosso a gente vai olhar crônico. Tá? Então, a gente já tem esses efeitos já. Bruno, mas então, olha só, vê se eu entendi direito, né? Então, a gente tem a questão da infecção do vírus, infecta aqui, entra ali, vai ali, faz isso. Mas, além disso, tem uma questão tóxica de partes do vírus.
HIV igual. Vírus que você pode estar ingerindo ou whatever. Sim. E isso também é preocupante porque em todos os aspectos, para o desenvolvimento e para um indivíduo adulto, pode gerar uma resposta XYZ. Sim. E o próprio sistema imunológico ele pode degradar essa proteína em peptídeos, entrar na corrente sanguínea e aí virar um efeito secundário. Olha só, você cria um efeito secundário. Além do vírus, agora o produto do vírus pode ser tóxico. Isso é comum em alguns vírus, como HIV, influenza. Eles têm essa característica de o produto da degradação dele, ele tem um efeito secundário no cérebro. Eu ia te perguntar isso vale para outros vírus também, né? Sim. Esse tipo de... Interessante, assim, não tinha nem pensado nisso. Interessante mesmo, nossa. É ruim, né? Porque a gente vê o tanto que a gente é frágil. Interessante, assim, cientificamente, né? Bom, né? Agora vai todo mundo olhar a água assim e falar... Desgrila, né? Água, não. Será que tem resto de vírus aqui? Mas que é maldade, né? Essa situação que a gente está agora, gente, é crueldade. Tá? Sim. Já abri no coração, né? Pode falar, Bruno. Pode falar. A situação que o governo nacional fez com a gente é crueldade, é perversão que eles estão fazendo, porque vai estragar a economia, tá? Não é de curto prazo, não, porque curto prazo já está estragando, mas de longo prazo a gente vai ter uma geração que está envelhecida, né? Que vai ter a média de idade, as pessoas estão envelhecendo, vai ter, provavelmente, né, a expectativa é que tenha transtornos neurodegenerativos e demência, e a geração mais nova, a criançada, provavelmente vai desenvolver encefalite letárgica, esquizofrenia, transtornos mentais, porque a gente, como a gente está falando, os próprios peptídeos, a gente vem observando que vem alterando o desenvolvimento do cérebro. Então, vai ser... Ô, Bruno, vamos aproveitar seu gancho aí, porque já são 18h50, e poxa, esse tópico que você tocou agora, eu acho que é um tópico legal para a gente abordar, assim, especulando talvez um pouco, né, fazendo uma projeção para o futuro aí, porque, de fato, acho que é bacana a gente falar das crianças de um modo geral, né, dentro de todo desse contexto, né, tanto o que está acontecendo... o contexto social, né? As crianças não estão indo para a escola, e assim, na fase delas, isso pode ter uma repercussão muito mais grave do que para os adultos, que já estão sofrendo bastante com isso, né? Inclusive, eu estou combinando aqui eu moro como psicólogo, eu tenho um aluno que é psicólogo, o Wesley e o João, inclusive a gente fez uma live sobre ansiedade no semestre passado, estamos querendo fazer mais uma para falar até de transtorno do estresse pós-traumático, que é uma coisa que provavelmente... que é uma ansiedade exacerbada que as pessoas sentem depois de um evento traumatizante, que é mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Mas eu tenho a impressão de que talvez a gente tenha repercussões mais graves na quem é criança agora, né? Então, por favor, fala um pouquinho aí né, Sim. Desse ponto. Não, André, uma coisa que quando eu converso sobre esse assunto, eu gosto de colocar as cartas na mesa, gente. Não tem saída boa, tá? Não tem saída boa. Um dos protocolos, né, que a gente trabalha no nosso laboratório, além dessa manipulação dopaminérgica e tal, é o que eu falei, né, do estresse por separação maternal, que seria o estresse na infância, né? Que eu não falei muito desse assunto, né? Mas é uma coisa que a gente faz no laboratório. Dessa interação entre o estresse e o sistema dopaminérgico, se deixa mais vulnerável ou se protege, né? O sistema dopaminérgico protege ou deixa mais vulnerável ao estresse. Então, um protocolo que a gente usa no nosso laboratório chama protocolo de separação maternal. Então, a gente pega o filhote do camundongo e a gente separa da mãe 4 horas por dia, tá? Durante 14 dias. Na verdade, tem variações de protocolo. Tem 2 horas, tem 3 horas, tem 4 horas, porque também você não pode fazer um estresse também de inanição, tá? De falta de comida. Então, a gente usa uma variação. E tem jeitos de protocolo diferentes. Você isola dos irmãos, que é um trabalho que a gente está quase publicando agora, que a gente comparou o estresse quando o filhote é isolado e fica com os irmãozinhos encostando um no outro, ou quando eles estão isolados dos irmãos, tá? Sim. Então, isso também não posso contar, mas daqui a pouquinho vai sair o vídeo. Vai ter que ir de novo, Bruno, para contar essas histórias aí, não vai ter jeito. E aí, então a gente faz esse estresse na infância. E, André, é triste, porque a gente vê diferença de macho e fêmea, tá? Então, isso é uma coisa interessante.
E é espectral, tá? É interessante também, porque não falar que são duas bolhas, tá? A gente sabe como a sexualidade é espectral na natureza, ao contrário de muita gente acha que é XY. Y, ele só ajuda a iniciar a formação do túbulo seminífero, o resto tudo é secundário, formação de pênis, formação de... tudo secundário, tudo secundário. Então é espectral, e a gente vê espectral entre os camundongos também, tá? Mas, fazendo uma média, né, assumindo alguns erros no que a gente caracteriza, tem a diferença de machos e fêmeas. Ô, Bruno, rapidinho, só para esclarecer o pessoal aqui, quando você quer dizer espectral, quer dizer que não é tudo ou nada, não é você pode ter um gradiente do ponto de vista de qualidade, não é totalmente uma coisa ou totalmente outra, você tem um gradiente. Exatamente. Não tem cérebro de homem e cérebro de mulher. Isso é uma invenção. Essa é uma invenção. A gente tem... ia dar um neurotox. Ó, pode me chamar. Esse eu gosto, esse tema eu gosto, eu acho legal. Mas, vamos lá. Porque o que a gente sabe é que tem espectral, né? Porque, sabe, uma coisa, André, esse é o problema, né? Que a gente começa a falar e a gente sai do tema. Mas eu lembro que eu vou voltar nesse tema de cá. Mas uma coisa que eu falo até nas aulas, quando eu vou explicar para os meninos, quando eles me perguntam muito que sexualidade, orientação sexual, é uma pergunta que vem direto na sala de aula, né? É lembrar que até mesmo o órgão sexual, aquela coisa mais simplista, né? Porque o cérebro é um monte de fatores, vai ter influência ambiental, parental, isso tudo. Mas só de pensar na glande ou no clitóris, você tem um espectro. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando eu vejo um pessoal argumentando contra isso, falando, não, é homem XY e mulher XX, ponto, eu falo, não, peraí, velho. Você tem tamanhos de pênis diferentes, você tem tamanhos de clitóris diferentes, e você tem hermafroditas. Então, se você pensar no efeito do hormônio, na formação do órgão sexual, você tem um espectro gigante de vários tamanhos diferentes daquele mesmo órgão que é o clitóris, e com mais testosterona, se transforma em pênis, né? Então, se no órgão sexual você tem esse espectro, imagina no cérebro, né? Você falar que tem cérebro de mulher e cérebro de homem é uma balela, é uma construção... Legal. É uma construção conceitual má até, né? Porque a gente quer empacotar o pessoal. Bom, vamos voltar lá no outro. Então, o que a gente viu... Mas está anotado aqui, Bruno. A gente vai ter que voltar a falar disso daqui. Mas vamos lá. Em cima do Domineste tem, viu? Também essas variações. É muito legal. Mas vamos lá. Então, o que a gente viu? A gente viu que o estresse na separação maternal, ele altera o comportamento tipo ansioso e tipo depressivo em camundongos machos e fêmeas de formas diferentes e altera a formação do hipocampo. Ou seja, o estresse na infância, ele atrapalha a formação, a estrutura física do hipocampo. Então, ele vai ter um efeito a longo prazo. Então, se a gente parar para pensar, né, uma pessoa que nasce em uma comunidade mais pobre, onde tem violência, onde tem mais onde tem mais estresse na infância, poxa, se a gente não fizer uma abordagem forte nessas comunidades, nós não vamos melhorar uma geração para frente, entendeu? É um sistema de cotas mais uma abordagem, uma interferência forte na educação e na qualidade de vida dessas crianças nas comunidades. Não adianta falar para mim que é meritocracia, não, porque eu sempre falo o seguinte, qual tem mais mérito? O cara que faz a entrega do iFood com a bicicleta com o motorzinho dele lá com gasolina, ou o cara que pedala, né? E os dois estão lá, com as mesmas oportunidades. Mas um vai ganhar mais que o outro. É porque tem mais mérito? Poxa, o cara que gasta TP pedalando, será que ele não tem mais mérito que aquele cara que conseguiu colocar um motorzinho? Então, são condições completamente diferentes. Então, eu acho crueldade, e tem muito trabalho legal mostrando de influência social da classe social no desenvolvimento do cérebro. Então, é uma coisa que tem que... Não é oportunidade, é ali, tem que interferir ali. Então, se a gente sabe se o estresse na infância atrapalha isso tudo, o que está acontecendo com o isolamento social, porque separação maternal é isolar social na infância, né? O isolamento social, ele vai ter interferência pesada no desenvolvimento da criançada. Infelizmente, nós somos primatas sociais. A gente precisa de tato, a gente precisa de contato. Nos trabalhos mais antigos de separação maternal, tem um dos pesquisadores que eles chamavam de doutor amor, que ele queria entender o que era o amor, tá? O amor maternal. Então, ele separava os filhotes das mães
E o que ele fazia? Ou ele colocava o som da mãe, para ver se era auditivo. Ele colocava a visão da mãe, o filmezinho da mãe, para ver se era visual. Ele colocava calor, ou ele colocava... Qual que era? Era som? Ele colocava a saliva da mãe. Isso em roedores? Isso, em camundongos. Mas esse trabalho é clássico ou não conheço trabalho. Aqueles clássicos, assim. Classicão mesmo. E a outra variável, então ele olhou o olfato, o paladar, colocando a saliva da mãe, o cheiro da mãe, o vídeo da mãe, o som da mãe, para o filhote separado, e um outro era um cientista que ficava de luva fazendo cafuné no filhote. O único que protegeu ao efeito do estresse da separação foi o tato. Os outros não protegeram. Sim. Então, nós somos de cafuné, nós somos primatas, nós somos mais bonobos que chimpanzé, entendeu? A gente precisa de tato, carinho, essas coisas. Estou lembrando de um trabalho que eu li um tempo atrás, saiu em alguma do grupo Nature, Scientific Report, eu acho, mostrando que, não lembro para o tratamento de qual quadro clínico especificamente, acho que para quem estava isolado por algum motivo estava isolado em clínica, os japoneses criaram uma foca que mexe e interage de uma maneira relativamente inteligente. E eles avaliaram se era só a presença da foquinha ou se era a interação, o componente tátil de interagir com a foquinha, e viram que o grupo do componente tátil tinha uma melhora melhor do que o outro que... Então, até um robô, né? Até a interação tátil com o robô é mais interessante do que nada. Exatamente. Então, a gente precisa muito de tato. Então, a criançada, mesmo que elas tenham aqui uma tela na frente delas, elas ficam escutando, não sei o que, mas não tem o tato. Então, a gente vai ter uma coisa assim, que eu acho que tem que colocar para o pessoal, nós vamos ter vai ser problemático. O isolamento social da criançada é problemático. Não é a solução ideal, é a solução possível. O outro efeito que uma colega minha conversou comigo recentemente, que ela me perguntou, que ela levantou o seguinte: Bruno, mas olha o argumento dela, eu achei legal o argumento dela, tá? Ela falou o seguinte: eu acho que a escola particular tem sim que fazer isolamento e a criançada não ir, mas a pública, a gente está deixando essa meninada para a violência dentro da comunidade ou do ambiente que elas estão. Então, a pública pode ser um ambiente para salvar essas criançadas. Eu achei um argumento interessante, tá? E eu vou deixar ele aberto, porque eu não sei, eu já pensei, foi essa semana, na verdade, foi 3 dias atrás, que a gente estava conversando sobre o assunto, e aí eu fiquei assim, caramba, será que realmente seria melhor a escola pública abrir para essa criançada, porque elas estão num ambiente hostil, então elas vão sofrer com o ambiente hostil mais o coronavírus? Então eu vou deixar em aberto. De novo, eu acho que o mais importante é de ser sempre honesto intelectualmente, né? Eu não tenho resposta para isso. Então eu achei legal essa pergunta. Agora eu vou falar a minha preocupação maior. Por que eu sou a favor de não... A minha abordagem, o erro que eu quero assumir, eu não tenho filhos, então eu não tenho um viés, e nem um viés afetivo, né? Mas o erro que eu quero assumir é o erro da gente ter efeitos do isolamento social, tá? Eu não quero assumir o erro do que eu vou falar agora. Esse eu acho mais preocupante na minha cabeça, tá? No meu argumento. Lembrando que todas as lógicas são honestas e todos os argumentos são bons. O quê? Os trabalhos mais antigos, por exemplo, da pandemia de 1872, se não lembro, que era da influenza, já foi o primeiro relato de que uma pandemia viral levava à psicose. Então, já foi o primeiro surto psicótico. Depois a gente viu, acho que teve mais uma pandemia de influenza, que eu não lembro mais, antes da gripe espanhola. Depois teve a gripe espanhola, que a gente viu, né, agora tem um consenso maior de que a gripe espanhola deu aquele efeito que foi pessoas terem encefalite letárgica, que é daquele filme Tempo de Despertar, ou do livro, né, do Oliver Sacks, que é quando as pessoas ficam num comportamento comatoso, né, que parece que elas não interagem com nada, elas perdem consciência e ficam assim, né? Bom, então a gente sabe... e outra coisa, esquizofrenia. Esquizofrenia está altamente vinculado à infecção viral durante a gravidez e durante a infância. E a gente sabe outros, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, também está envolvido, tem uma correlação forte com infecção viral na infância. Hoje tem muito modelo, tem até um professor colega meu, chama Antônio,
lá da UFMG, da farmacologia, que ele trabalha com estímulo do sistema imunológico para ver se isso altera o desenvolvimento, para ver depois predisposição à alteração comportamental, até epilepsia, tá? E ele tem uns resultados interessantes também. Então, basicamente é o seguinte, resumindo, tá? Isolamento social na infância, péssimo. Infecção viral na infância, SARS-CoV-2, como a gente está vendo, que ele parece que ele realmente tem um efeito sistêmico, péssimo. Péssimo, os dois são péssimos. Qual a gente sabe, aí que vai para o caso, que é o meu argumento, por que eu escolho um péssimo sobre o outro péssimo. Nós temos 30 anos de estudos já de isolamento social. Então, a gente já sabe como abordar para evitar um pouco e para recuperar um pouco. Então, a gente já tem, por exemplo, enriquecimento ambiental. A gente tem outra coisa que está sendo interessante, que é um argumento a favor do isolamento social, é o efeito do cuidado parental. Sim. Tem já alguns trabalhos legais, já falando que tem um aumento de vínculo afetivo de pai com filho, mãe com filho, e o filho parece, a preocupação agora é até o contrário, que quando eles voltarem à escola, eles vão sentir a falta dos pais, a separação com os pais. Então, tem um cuidado parental que está sendo muito interessante e que parece que é um efeito protetor, generalizando tudo que a gente tem nos 30 anos de ciência. Em relação ao SARS-CoV-2, a gente não sabe. A gente só tem 1 ano de pesquisa. Então, entre o desconhecido, em que a gente não sabe como proteger, e que é péssimo, e o outro péssimo, que a gente sabe como proteger, ou pelo menos reduzir um pouquinho, eu prefiro esse. Entendeu? Então, eu acho que esse é o argumento que a gente tem que fazer com os vereadores, com os deputados, com os políticos, que eu gosto muito daquela frase do Carl Sagan, que ele fala o seguinte, o problema no futuro, isso lá em 97, 96, que ele fala, o problema que a gente vai ter no futuro é que é uma sociedade baseada em tecnologia e ciência, controlada por pessoas que não têm a menor noção do que é ciência e tecnologia. Né? A gente sabe o nosso presidente, o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, o que acontece? As pessoas estão tomando decisões sem o menor conhecimento do que é ciência. E aí eu acho que é importante a gente ir lá, um vereador, um deputado, chamar os cientistas para debaterem e falarem, esse é o argumento. E falar, olha, a gente, desculpa pela palavra, Andrei, mas a gente está fudido. A gente está fudido de um lado e está fudido do outro. Só que a gente consegue recuperar um pouquinho, proteger um pouquinho. O outro a gente não consegue. Se nós tivermos, e é outra coisa que é a nossa preocupação que a gente faz no nosso laboratório, né? Como a gente estava conversando, a gente quer saber qual é o papel da dopamina lá no comecinho da vida e depois o papel da dopamina lá na parte depois do parto, porque tem efeitos diferentes. Então, uma das preocupações que eu tenho pode ser que o SARS-CoV-2 numa mulher grávida, ele vai atrapalhar, porque vai ser, na mulher grávida, se for ali no segundo trimestre, começo do segundo trimestre, vai atrapalhar a migração dos neurônios. Pode ser. Aí vai atrapalhar a organização no córtex, não vai formar coluninhas no córtex. Agora, se for mais no final do terceiro trimestre, ou seja, aquela mulher grávida que teve infecção mais no terceiro trimestre, talvez atrapalhe a formação das conexões. Aí vai ser um outro efeito. Porque da migração pode ser uma coisa que leve ao autismo. Porque a gente sabe que tem alteração da organização cortical de neurônios em crianças com autismo. E a alteração de conexões, aí está mais para esquizo, talvez esquizofrenia ou outro transtorno. Então, pode ser que nós tenhamos efeitos diferentes por infecções em janelas desenvolvimentais diferentes, que aí vai criar pessoas com esquizofrenia, porque a mãe pegou numa fase, ou vai com transtorno de depressão, porque foi criança quando estava com 3, 4 anos, que não teve efeitos respiratórios, porque a criança tem essa proteção que não tem excesso de ativação, que na verdade está parecendo isso, né? Não tem excesso de ativação do sistema imunológico, e aí isso protege a criança. E aí ela não tem efeitos respiratórios, mas depois daqui 15 anos vai ter uma alteração na poda neural, e aí a poda neural da micróglia, né? Na adolescência, que é quando tem o boom do hormonal, aí tem poda neural, e a pessoa aparece do nada, entre aspas, né? Aparece o tal do transtorno. Eu falo no laboratório, nas reuniões de laboratório, é como se, dependendo do que pode acontecer, é como se você rachasse um vidro, mas esse vidro está ainda inteirinho.
Só que aí chega na adolescência, na hora que tem um boom de hormônio, aí força o vidro e pá, quebra. Enquanto uma outra pessoa que não tem o vidro rachado, não quebra. Então, a minha preocupação, e como eu falei, eu não tenho viés, não vai me atrapalhar em nada. Eu realmente não tenho conflito de interesse nesse negócio. Porque eu também quero voltar às aulas, estou cansado de dar aula assim, eu quero contato com os alunos. Nossa, nem me fale, meu Deus. Não é? Gatilho aqui para mim. Não aguento mais, não aguento mais. Então, a gente quer a volta. Só que, pensando com empatia, tanto na parte humana, quanto na parte investimento econômico de um país que vai sustentar a minha velhice, eu quero que não tenha esses efeitos. Eu quero uma sociedade saudável. Porque senão a gente vai ter que trabalhar para pagar mais SUS, para tratar mais pessoas com demência, com mais pessoas com Alzheimer, com mais pessoas com esquizofrenia. É burrice pensar em que joga para a economia agora, ao desabafo, né? Não, pode falar. Puto. Essa edição tá mas é basicamente isso. A gente tem que pensar no futuro, né? A gente tem que pensar no futuro. Ficar puto é porque tem uma coisa errada, Bruno. Eu também acho. Se você não ficar puto, você não tá puto é porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. É alguma coisa errada. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tinha que estar puto também. E assim, eu entendo o que você quer dizer. Nossa, putz, quem me dera. A questão é que muitas dessas pessoas que tomam decisão não querem ouvir, né? Assim, não querem ouvir, simplesmente, não querem ouvir. Então, assim, é realmente muito frustrante, né? E eu entendo, assim, tem muita coisa... A ciência está alertando, né? A pior coisa que a sociedade pode fazer é ignorar um cientista. Eu lembro eu li uma frase, acho que foi antes da pandemia ainda, coincidentemente, antes de qualquer catástrofe, alguém ignorou um cientista. E assim, ignoraram a comunidade inteira, né? Vai ter essa sequela, vai ter isso aqui vai onerar o sistema de saúde. E assim, são tantas questões para serem avaliadas. Falando de criança, né? A gente estamos botando tudo no mesmo pacote, né? Mas tem diferentes estágios da infância, e eu imagino que você afetar, depende do estágio que a criança tá, você vai ter uma sequência de sequelas, de eventos, né? Assim, e como você falou, se você pode afetar enquanto está ali na barriga da mãe, ou afetar depois, e por aí vai, são uma série de variáveis. Isso porque a gente está falando do cérebro, né? Porque a gente tem que lembrar que o SARS-CoV-2, ele afeta, um dos efeitos colaterais é diabetes, né? Imagina só, se ele afeta diabetes, se ele afeta metabolismo, numa criança, eu fico imaginando o que ele vai dar de efeito no metabolismo na infância. Sim. É muito problema, eu acho que é muito cruel com os próprios filhos, eu acho que a gente tem que mostrar para os pais, falar assim, velho, você tem certeza que você quer isso mesmo para o seu filho no futuro? Eu sei que, é igual, de novo, eu sei que as duas opções são ruins, mas o outro dá para recuperar um pouquinho. Esse agora, você tem certeza mesmo que você quer isso para o seu filho? Porque se você pensa em meritocracia, quando o meu filho nascer depois da pandemia, quando eu quiser filhos, ele vai estar em vantagem. O meu vai ter vantagem. Foi mal, velho. Mas se você quer colocar seu filho nisso, tá bom, então põe. Mas depois no final eu ponho o meu vai ter vantagem. Pronto. Se é para apelar, né? Apelei também. Eu sou super enviesado, né, Bruno? O pessoal aí deve saber, eu tenho um filho de 10 anos que mora lá no Rio, inclusive devo talvez conseguir vê-lo em breve, mas ele voltou à escola com algum esquema lá e acho que eles continuaram a aula, mas eu e a mãe decidimos não... Ele tá chateado, porque ele ama a escola e, claro, a criança quer encontrar os amigos, a gente sente falta, né? Imagina a criança seja um estresse estar longe, perder a oportunidade de ter essa interação, mas eu concordo com você, eu acho que o outro lado é pior. Eu concordo que é pior, você sabe o que vai acontecer e... Quer dizer, você não sabe, né, mas... medir os riscos, né? Qual risco vai ser pior? Pô, que triste, né? É triste falar isso, pessoal, mas é verdade. A ideia desse projeto é justamente a gente discutir ciência aqui, né? Ô, Bruno, cara, eu já vi que se deixar a gente vai ficar conversando aqui 20 horas. 2 divulgadores. Uma hora e 9 de transmissão. Eu vou encerrar, pessoal. Queria agradecer aí. A gente teve mais de 100 pessoas assistindo
até agora acompanhando a gente falando. Fico muito feliz, bastante gente participou aqui. Não consegui contemplar todas as perguntas e comentários, Bruno, vai ficar salvo, como é lá no seu canal, para quem quiser assistir depois. Se você quiser dar uma olhadinha depois. Quem quiser entrar em contato com o Bruno tem... É um dos poucos que eu estou chamando aqui que é ativo nas redes sociais, pode falar com ele lá no Instagram, é BRS Neuro, não é isso? @ BRS Neuro. Tem o canal do laboratório dele também, tem o e-mail, não tenho dúvida de que ele vai ficar feliz em interagir com vocês. Bruno, cara, foi um prazer, assim, para quem não sabe, eu não conheci o Bruno ainda de falar, né, e a gente tava... Aliás, quando eu terminar a transmissão, não sai, tá, pra gente falar mais um pouquinho. Mas foi um prazer enorme te receber aqui no canal, um privilégio, você falou muito bem de assuntos super importantes, e eu realmente espero que a gente tenha várias outras edições dessa. Obrigado mesmo pela participação, obrigado aí, pessoal, que ficou até agora, e vou deixar a última palavra para você aí, quiser fazer uma propaganda, alguma coisa. Manda eu fazer o jabá, né? Não, gente, eu queria agradecer muito pelo convite, Andrei. Igual a gente conversou, né? Quando você mandou o convite, e aí a gente sabe, neurotox, essas coisas assim, o nome é similar, né? O que a gente tem lá na UFMG também. E eu acho fantástico, né? Eu até brinquei com você, falei, caramba, na hora que você fez a divulgação, eu falei, o que é isso? Profissional? O meu não é profissional assim, não. Fantástico. Trabalho fantástico. A outra coisa, gente, vocês estão aqui, ó, eu vou falar, tá? Para vocês, para ficar registrado. Eu reclamei com o Andrei que ele me colocou depois do Roberto Lente. Isso é maldade. O Roberto Lente é ídolo, né? É nosso ídolo. Roberto Lente. Mas 2 semanas atrás, para quem não sabe. Gente, assiste, tá? Porque o Roberto Lente é o cara, é muito bom. E aí eu queria agradecer e falar que o seu projeto é fantástico, eu estou muito feliz, né? É bom a gente fazer, a gente vai conversar bastante, vamos ver se a gente faz mais coisas juntos, vai ser bacana. Uhum. E, gente, brigadão por ter assistido. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso laboratório, que a gente faz, é Neurodev, tá? .ufmg, vocês podem depois olhar nas redes sociais. E vocês podem me achar, né, no Twitter, no Instagram e tal. Eu tento mostrar até mesmo como é a nossa vida, nossa rotina no laboratório, para o pessoal ver como é que é. Uhum. A gente faz os stories, a gente vai colocando isso, apesar que agora não está tanto, né, por causa da pandemia. Mas vocês podem lá, BRS Neuro, tem lá tanto no YouTube quanto no Instagram e no Twitter. E acompanha a gente, né? Eu acho que quanto mais vocês acompanharem, mais cientistas, mais vocês vão ficar inspirados. A gente precisa de vocês, gente. Porque a gente vai ficando velho, a gente precisa de gente nova entrando, e vai melhorar. Calma. Aliás, agora eu lembrei que os seus contatos estão na descrição do vídeo. Beleza. Depois, aí, pode ir na descrição, tá tudo lá, os links para encontrar vocês. Fechou? E, gente, se cuida, por favor, lembrem-se, nós somos animais sociais, a gente precisa de afeto. Não tem outro caminho, a gente precisa de afeto. Se cuidem, por favor, uns aos outros. Maravilha. Obrigado, Andrei. Beijo para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até já.